22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Todos encontraram? Amém? Lucas 22, a partir do verso 39. Põe sua mão sobre essa palavra, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai querido, nesse instante em que vamos ler essas sagradas Escrituras, Senhor, nós pedimos a inspiração, a graça do Teu Espírito, liberando sobre nós a Tua palavra. Fale conosco nesta noite, para fortalecer, para encorajar o nosso coração. Fale conosco nesta noite, Pai, através da Tua palavra, para que o nosso coração seja avivado, seja cheio de vida, pelo fluir da Tua palavra, pelo Teu falar a nós, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 22, verso 39, diz assim: E saindo, foi como costumava, para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Essa palavra, ela fala sobre um momento de Jesus no Getsemane, ou o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras diz respeito a todo o monte. O nome diz respeito a todo o monte. E nesse monte havia um jardim, um lugar especial, cheio de oliveiras, chamado Getsemane. E Jesus, por muitas e muitas vezes, ele subia aquele monte ficava de frente de Jerusalém, ao leste da cidade de Jerusalém, um monte alto, de lá dava para avistar toda a cidade de Jerusalém. E costumeiramente o Senhor Jesus subia ali para orar, para falar com o Pai. Mas nesta noite, ele subiu ao monte, e esta noite foi uma noite especial. Foi uma noite inesquecível para o Senhor. Dessa vez que o Senhor subiu o Monte das Oliveiras, para ali no Getsemane, orar, buscar a presença do Pai, ele já estava sofrendo uma pressão muito grande. Ele sabia que a sua hora estava chegando. A hora em que ele haveria de dar a sua vida pela humanidade. A palavra do Senhor diz, no Evangelho de João, não precisa abrir, lá no capítulo 3, verso 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu o quê? Ele deu o seu Filho. Amém? Ele deu o seu Filho, mas ele deu o seu Filho para quê?
quê? Ele deu o seu filho para morrer em resgate de todo o homem que vivia e que viverá sobre a terra. Amém? Então, Deus deu o seu filho para que ele morresse em favor de todo o homem, de toda a humanidade. E nesse momento em que Jesus está ali, no Monte das Oliveiras, nesse jardim chamado Getsemane, a palavra Get, parte da palavra Get quer dizer lugar de prensa do azeite, lugar de pressão. O Senhor, Ele foi exatamente para aquele lugar, para o lugar da pressão, onde Ele passaria por uma pressão muito grande com respeito à obra que Ele deveria realizar em favor de toda a humanidade. Deus tinha um plano, e o plano de Deus era salvar toda a humanidade. E a Bíblia diz em Hebreus que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele já fora providenciado para esse dia antes da fundação do mundo. Deus, ao criar o homem, na sua presciência, ele já viu o homem caindo. E inconformado com essa queda que haveria na humanidade, ele lá na eternidade já providenciou a salvação do homem, e lá na eternidade ele proveu o Cordeiro para a nossa salvação. E a palavra diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ele foi dado a nós para morrer em nosso lugar, para morrer em nosso resgate antes da fundação do mundo. Por isso a obra de Deus é perfeita. Às vezes as pessoas perguntam, mas Deus criou o homem e o homem veio a cair, mas Deus não sabia que o homem poderia cair? Deus não poderia evitar de algum modo que ele caísse? Não, Deus não poderia evitar que ele caísse, porque Deus criou o homem com livre-arbítrio. Deus escolheu um homem para ter livre escolha e colocou diante dele a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida representa o Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida, e aqueles que dele comerem viverão para sempre. Ele é a árvore da vida. E lá no jardim, o homem já começou a rejeitar o Senhor Jesus, porque ele estava representado ali no jardim pela árvore da vida. E naquele momento em que foram tentados pelo inimigo, o homem e a mulher escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o Senhor, ele já havia se antecipado, e ele então proveu o Cordeiro para a nossa salvação. Deus proveu o seu Cordeiro. E agora Jesus vai para um lugar chamado Get, que é um lugar de pressão. Lá no Monte das Oliveiras, nesse lugar chamado Getsemane, havia uma prensa, onde as pessoas iam para ali e colhiam as azeitonas e prensavam as azeitonas ali naquela prensa, e das azeitonas corria o óleo. As azeitonas eram prensadas, espremidas, e então saía o óleo. A prensa eram duas pedras enormes, parecendo uma roda, e tinha uma estaca numa das pontas da pedra, e eles giravam a pedra uma sobre a outra, criando atrito entre elas ali, e espremendo as azeitonas que estavam entre as pedras. E havia um canal que descia o azeite. E Jesus foi exatamente para este lugar, um lugar de pressão. Jesus estava ali passando por uma pressão espiritual muito grande. Não só no seu espírito, ele estava ali pressionado, mas na sua humanidade, ele já estava sentindo o peso dos pecados de toda a humanidade.
Havia um peso ali sobre ele, e esse peso lhe causava uma grande pressão espiritual e emocional. Sem contar que naquele momento, Satanás, com as suas hostes infernais, sabendo que algo estava para acontecer naquele momento com o Senhor, porque Satanás, ele conhece bem o homem, ele acompanha todos os homens há milhares de anos, e pelas reações do homem, ele conhece o homem, e ali estava o homem Jesus, e ele, pelas reações de Jesus, Satanás, vendo as reações de Jesus, ele percebeu que algo estava para acontecer. Então Jesus sofre também uma pressão espiritual, uma pressão do reino das trevas, que vem para afligir a sua alma, que vem para angustiar a sua alma. A palavra Semane, falei Getsemane, primeira parte quer dizer lugar de prensa, lugar de prensa do azeite. E a outra palavra é Semane, que quer dizer óleo, o produto da oliveira. Então, quando a oliveira é prensada, quando as azeitonas são prensadas, o fruto da oliveira é prensado, então sai o óleo. E Jesus, ele é a oliveira verdadeira. E naquele momento ele estava ali no monte para ser prensado por Deus, para ser prensado pelos nossos pecados, para que o óleo pudesse fluir. E o óleo representa o Espírito Santo, a vida de Deus que flui para dentro de nós. Então, à medida que Jesus estava sendo esmagado, a vida dele estava sendo liberada para entrar em nós. O óleo estava sendo liberado. O óleo representa o Espírito Santo que estava sendo liberado para entrar em nós e nos dar vida, com todo o seu perfume, com toda a sua doçura, para entrar em nós e nos dar vida e vida eterna. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Em todos os olivais em Israel havia uma prensa. E sempre nós somos prensados. Jesus foi prensado. Jesus foi esmagado para que ele liberasse o Espírito. E nós também, como cristãos, como seus filhos, sofremos também muita pressão. Somos pressionados no nosso dia a dia para que a vida de Deus flua em nós, para que a vida de Deus flua através de nós, dando vida a outras pessoas. Porque à medida que nós somos pressados, à medida que nós sofremos pressão no nosso dia a dia, então nós somos aperfeiçoados por Deus. As tribulações, as provações que sofremos são a prensa, é o esmagamento diário que vem sobre a nossa vida para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, para nos fazer cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Assim foi com Jesus e não será diferente conosco. Assim como aconteceu com o Mestre, acontecerá também conosco. Assim como ele sofreu a pressão do inferno, nós sofreremos também pressão do inferno. Mas quando há pressão, há vitória. Quando há pressão, há aperfeiçoamento. À medida que nós sofremos pressão, nós nos tornamos mais ricos, nós nos tornamos mais preciosos. Você sabe de que é feito o diamante? Quem sabe? O que tem dentro do lápis? Grafite, carvão, né? Então o carvão, ele vira diamante, porque ele está debaixo da terra
E há uma pressão muito forte sobre ele ali. E há um fogo também sobre ele ali, que vai o aperfeiçoando até que ele se torne uma pedra dura, inquebrável e valiosa. Amém? Então Deus, Ele quer que nós, diante de toda a pressão que sofremos, diante de todo fogo vem de provação, diante da tribulação, da provação, das dificuldades, das pressões que enfrentamos, Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer que você se torne uma joia preciosa, uma pedra preciosa para Ele. Amém? As pedras preciosas, elas são geradas ali debaixo de pressão, de fogo, de muitas dificuldades. E o Senhor quer que eu e você nos tornemos pedras preciosas para Deus. Aleluia. Pedras de grande valor para Deus, pela pressão que sofremos no nosso dia a dia. Aleluia. A palavra diz que Romanos 8, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: olha, as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Se revelará uma glória tão grande sobre a sua vida, que as aflições, as tribulações e provações que você atravessa aqui não se pode comparar à grandeza do que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Aquela noite seria para Jesus como foi a primeira etapa do caminho do Calvário. Jesus, ele não iniciou a sua via dolorosa ao Calvário, não apenas no momento que os soldados o prenderam e o levaram à presença de Pilatos, mas a partir do momento que ele foi para o monte do Getsemane. Ali começou a primeira etapa do Calvário, começou a primeira etapa para cumprir o projeto de Deus, que é salvar o homem. Amém? Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós queremos evitar as pressões, queremos evitar o esmagamento, porque dói. Nós não queremos sofrer, nós não queremos passar por aflições, nós não queremos passar por provações, não é mesmo? Nós procuramos evitar de todas as formas, mas não queremos sofrer pressão, não queremos passar por tribulações, por provações, mas nós queremos a unção de Deus, mas nós queremos a vida de Deus sendo liberada a nós, mas não queremos passar por pressões. O que Jesus disse antes dele partir? Em João 14: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vós também vencereis. Então o Senhor, Ele, quando no seu momento de pressão, no seu momento de esmagamento da carne, da alma, da vontade do homem, Ele passou por ele, e Ele prevaleceu, e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e recebeu dele todo o poder, no céu e na terra. Então, se nós queremos o poder, se nós queremos a presença de Deus, se nós queremos a vitória de Deus para a nossa vida, nós precisamos passar por pressões, por tribulações, por aflições, por provações, suportá-las e vencê-las, em nome de Jesus. Amém? Onde há pressão, há óleo. Quando a pressão vem, pode saber que o óleo vai sair.
Quando a pressão vem, o Espírito Santo vai se manifestar na sua vida, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. E quando houver pressão porque você está servindo a Deus, e quando houver pressão porque você está no plano de Deus, no projeto de Deus, o óleo vai fluir e o anjo do Senhor virá ao seu encontro para te fortalecer, para te consolar, para te confortar, assim como fez com Jesus também. O Senhor faz com todos aqueles que sofrem pressão em nome dEle, pela causa dEle. Amém? Deus, Ele vai te honrar. Sabe por quê você sofre pressão? Sabe por quê temos muitas vezes que passar por tribulações? Temos que, a nossa vontade, o nosso ego precisa ser esmagado, destruído, para abrir espaço para o plano de Deus, abrir espaço para a vontade de Deus. Naquele momento, a vontade do homem Jesus, ali estava o homem divino e o homem humano. Jesus, ali estava na pessoa dele, o Espírito divino do Filho. A segunda pessoa da Trindade estava ali, mas ali também estava a humanidade. Ali estava o filho de Davi, aquele que veio da linhagem de Davi, aquele que veio da linhagem real, um homem dotado de corpo, alma e espírito. E naquele momento, aquele homem sofre pressão, porque a sua alma não quer passar pelo sofrimento, porque a sua alma vê diante dele um caminho de muita tribulação, um caminho de muita pressão, um caminho de muito sofrimento, de muita aflição. Ele já enxerga, ele antevê o seu caminho, o caminho pelo qual ele vai percorrer, e ele vê esse caminho cheio de aflições. E ele como homem, e ele na sua humanidade, ele na sua alma, ele tenta rejeitar isso, porque isso é do homem, isso é da alma. Nós não queremos sofrer aflições, nós não queremos sofrer pressões. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que em tudo ele se identificou conosco. Quando você fraqueja, quando você não suporta a aflição, quando você não suporta a tribulação, quando você se sente extremamente fraco e não tem forças para caminhar mais, Ele sabe, Ele conhece o seu limite e Ele sabe o que você está passando. E não é por falta de fidelidade que isso está acontecendo com você, é devido à fraqueza humana, à fragilidade da alma humana. Ele conhece, porque Ele experimentou isso, e Ele conhece muito bem o homem. Amém? Ele conhece o homem, mas aquilo que está na nossa alma, aquilo que está dentro do nosso interior, precisa ser esmagado, precisa ser anulado, para que o projeto de Deus se cumpra na nossa vida. Nós temos muitos projetos, nós temos muitos planos, nós queremos coisas boas e somente boas, e que elas sejam muitas, mas às vezes Deus não tem isso para nós. Às vezes Deus tem um caminho de sofrimento, de renúncia. E o que Ele diz? Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Em outro evangelho, o evangelista que escreveu diz assim: aquele que quer ser meu discípulo, odeie a sua própria vida e siga. Odiar a própria vida significa odiar os nossos planos pessoais, significa odiar a nossa vida, os nossos projetos, os nossos planos, aquilo que nós entendemos que é o melhor para nós, e nos lançarmos nos braços de Deus, e nos colocarmos à disposição dEle, para Ele cumprir o plano que Ele tem para a nossa vida. Significa sacrificar a nossa vida,
sacrificar os nossos projetos e nos colocarmos e nos lançarmos diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, conduz-me e faça como o Senhor bem quiser. Eu tenho experimentado isso durante a minha vida, porque os meus planos pessoais não são os planos de Deus. Se eu te falar dos meus planos pessoais, você vai ficar escandalizado comigo. Mas eu tenho esmagado os meus planos pessoais para receber o projeto que Deus me deu na vida. Eu tenho anulado, eu tenho esmagado os meus projetos, os meus planos, os meus anseios, para me enquadrar, para me encaixar no projeto e nos planos de Deus. É assim conosco. E Jesus, ali no Getsemane, ele teria que passar por isso também. Ele teria que passar por esse processo. Mesmo ele sendo um homem sem pecado, um homem perfeito. Porque também os homens perfeitos têm planos que Deus não tem. Tem anseios que Deus não tem. Que não estão de acordo com os anseios e com os planos de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, qual o sentimento que havia no coração deles? Se você comer desse fruto dessa árvore, o diabo disse para ele: você será semelhante a Deus. Então qual é o objetivo, qual é o plano de Adão e Eva naquele momento? Serem semelhantes a Deus, serem iguais a Deus. Às vezes não era o plano de Deus. O plano de Deus é que eles fossem servos de Deus. O plano de Deus é que eles se alimentassem de Deus, que eles não vivessem pelos seus planos, que eles não vivessem por si mesmos, mas que eles vivessem pelo fruto da árvore da vida, dependendo dela, comendo dela, se alimentando dela diariamente. Esse é o plano de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer que você viva e viva eternamente. Jesus então, ele começa ali no Getsemane a cumprir o propósito salvador do Pai. Meses atrás, ele disse assim, antes desse episódio do Getsemane, ele disse: eu vim para dar a minha vida pelos meus amigos. Ele diz: olha, qual foi o objetivo pelo qual eu vim? Eu vim para dar a minha vida pelos meus amigos. Quando ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição aos discípulos, Pedro disse: Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele disse: arreda-te de mim, Satanás, porque não tens parte comigo, não tens parte nesse ministério, porque os planos do homem não são os planos de Deus. Jesus sabia o propósito pelo qual ele veio ao mundo, para dar a sua vida, mas ele se vê diante da sua alma, ele se vê diante da sua carne, que não quer sofrer, que não quer padecer. Nós somos assim também. Nós muitas vezes anulamos o plano de Deus para a nossa vida, porque nós não queremos abrir mão dos nossos planos, nós não queremos sofrer, nós não queremos padecer por Ele. Jesus ora no monte e começa a sofrer o esmagamento do homem para liberar o óleo, a vida eterna para a humanidade. Naquele momento que Jesus está ali orando, ele passa a noite toda orando. Naqueles momentos que ele está ali orando, ele estava vendo ali no monte tudo o que iria lhe acontecer. Ele estava vendo ali Pedro o negando 3 vezes.
ele estava vendo a sua rejeição. Ele foi rejeitado por aqueles que deveriam defendê-lo. Ele foi rejeitado pela multidão que ele alimentou, que ele curou, que ele libertou. Essa multidão que ele curou, que ele alimentou, que ele ensinou palavras de vida eterna, essa multidão pediu Barrabás em seu lugar. O rejeitou. O discípulo que ele mais amava, e ele demonstrou isso na ceia, o trocou por 30 moedas de prata. A Bíblia diz que quando Jesus estava ali na ceia, ele pegou um bocado de pão e molhou e deu a Judas. E disse: o que tende de fazer, faz-o logo. De acordo com o costume judaico, o primeiro a ser servido na mesa é o mais amado, o mais honrado de todos. E Jesus, naquele momento, estava dizendo a Judas que ele era a pessoa mais honrada naquela mesa, era a pessoa mais amada naquela mesa, e por isso estava recebendo o primeiro bocado. E ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. Jesus estava vendo o momento em que ele seria açoitado, despido, humilhado, cuspido, maltratado e por fim crucificado como se fosse um malfeitor. Ele estava vendo tudo isso ali no monte. Naquele momento da oração, o Pai estava lhe revelando tudo que aconteceria com ele. E ele estava orando ao Pai. E ele estava em comunhão plena com o Pai, para que ele fosse fortalecido pelo Pai na sua humanidade, para que ele pudesse suportar aquele momento tão dramático, tão difícil em toda a sua vida. Diante da visão do Calvário, diante da visão desse sofrimento todo que nós falamos, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, passe de mim essa cruz, passe de mim esse sofrimento todo. Não precisa abrir lá em Marcos 14, 34, diz assim: minha alma está profundamente triste até a morte. O Senhor, ele estava ali já orando intensamente por aquele momento em que ele haveria de se entregar totalmente para morrer em meu lugar e em seu lugar. A sua carne estava sendo ali anulada naquele momento. Os desejos da sua alma estavam sendo anulados naquele momento, porque o desejo dele é que esse cálice passasse, é que ele não passasse por esse sofrimento, por essa dificuldade. Mas não haveria outro meio, não haveria outra possibilidade do homem ser salvo sem que ele passasse por esse caminho de calvário, de sofrimento, por esse caminho de sacrifício e de morte. Não haveria outro meio da humanidade ser redimida, ser resgatada por Deus, de Deus reabilitar os céus com a terra, de reconciliar os céus com a terra. Não haveria outra possibilidade, senão através daquele sacrifício, daquele momento ali, ele se entregar à sua vida. Então foi um momento de sacrifício, foi um momento de renúncia, foi um momento de anulação do eu, de anulação da vontade, de renúncia total, de renúncia absoluta, para que ele se tornasse o nosso Salvador. Como não amá-lo? Glória a Deus, glória a Deus. Ele experimenta o preço
que tem de pagar para ser o Salvador. Um preço alto ele teve de pagar para ser o meu e o seu Salvador. Quando se fala de um homem morrer em sacrifício por uma nação, a gente assimila isso até com facilidade. Mas quando se trata da pessoa do próprio Deus, o Deus eterno, a palavra diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, que todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por meio dEle e para Ele. E lá em Jeremias diz que a presença de Deus é tão imensa que enche os céus e a terra. É tão imensa que enche todo o universo. E não há um espaço, por mais distante que seja no universo, que a presença de Deus não alcance, que a presença de Deus não esteja lá. Esse é o tamanho de Deus. E naquele momento ele se reduziu, se diminuiu ao tamanho de um homem. E agora ele teria que passar pelo período mais dramático que um homem passa na sua existência: a morte. A morte é o período mais dramático que o homem atravessa na sua existência. Porque o espírito do homem diz para ele: você não nasceu para morrer, você nasceu para ser eterno. O homem não aceita a morte. O homem não consegue conceber a ideia da morte. Ele não consegue assimilar a morte. E muito mais Deus. Deus agora, reduzido à pessoa humana, ele tem que enfrentar a morte. Mas antes dele morrer, ele paga um alto preço. E esse preço que ele paga, de ingratidão, de rejeição, de traição, é maior e mais duro do que a própria morte em si. Ele passou pela solidão. Ele foi abandonado pelos discípulos. Mas ele não foi apenas abandonado pelos discípulos. Ele mesmo diz que o Pai virou as costas para ele. Porque todos os seus pecados, aliás, todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. E naquele momento o Pai não pôde contemplar os pecados da humanidade. E o Pai então vira as costas para ele. Naquele momento em que ele toma todos os pecados sobre si, ele se sente só. Ele se sente solitário, abandonado pelos seus discípulos e até mesmo pelo Pai que o enviou, porque naquele momento o Pai não poderia contemplar o pecado terrível da humanidade. Sabe por que Deus virou as costas e deixou o Filho sozinho? Porque os pecados da humanidade se avolumam tanto que se Deus contemplasse naquele momento sobre Jesus os pecados da humanidade, Ele destruiria a humanidade e Ele rejeitaria o seu plano de salvação. Então, por misericórdia de nós, para que nós não fôssemos destruídos, para que Ele não se arrependesse do seu plano de nos salvar, Ele virou as costas e disse: toma conta. E Jesus teve que suportar isso sozinho. Essa rejeição, essa solidão, por minha causa e por sua causa. Naquele momento ele foi tentado ali por Satanás.
Satanás, ele sabe o que está no seu coração. Pelo seu semblante, ele, sem que você fale qualquer coisa, pelo seu semblante, pelos seus gestos, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você quer fazer, ele conhece a sua fraqueza, a sua dificuldade, só pelo seu semblante. A partir do momento que você vai convivendo com as pessoas, você passa a conhecê-las pelos gestos, não é mesmo? Eu convivo com a Lucimar há 35 anos, quase. E eu sei quando ela está gostando, quando não está gostando de algo. Eu sei quando ele está triste, quando não está triste. Eu sei quando ele está bem ou quer falar alguma coisa, quando ela não quer falar. Satanás acompanha o homem há milhares de anos. E pelo nosso semblante, ele sabe o que nós precisamos e o que nós queremos. E naquele momento, quando ele viu o semblante angustiado e triste de Jesus ali, ele mesmo chega a dizer aqui que a sua alma estava profundamente triste. E ele vai tentar Jesus. Naquele momento, tudo passa a ser revelado para ele, o que vai acontecer com ele. E o diabo vem tentá-lo, para que ele desistisse da cruz. Passa de mim esse cálice. E naquele momento de pressão, de provação, de tentação, ele resiste àquele momento. Ele resiste àquele momento. Ele aceita morrer em meu e em seu lugar. Ele foi rejeitado por todos que curou. Ele passou pela traição por aquele a quem ele mais amava. Lá no Salmo 69, verso 20, cumpriu-se aqui uma palavra que diz respeito ao Senhor Jesus, a esse momento dele ali no Getsemane. Quase 1000 anos antes do seu sacrifício, lá estava a profecia acerca dele. Salmo 69, verso 20 diz assim: procurei consoladores e não os achei. Procurei consoladores e não os achei, porque todos o abandonaram. Até mesmo o Pai o abandonou. Mas o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o impediu de recuar. Ele disse: eu não posso recuar, eu não posso desistir, porque o meu amor é maior, porque a minha graça é maior, porque a minha misericórdia é maior do que o meu sofrimento, do que a minha angústia. Eu vou passar por isso, e eu vou superar isso. E no Espírito dele, o Espírito Santo lhe falava: está perto, não vai demorar muito, e você terá cumprido todo o plano de Deus. Glória a Deus. Os irmãos, quando ele estava ali naquele monte, já nos momentos finais ali naquele monte, Judas o vendeu por 30 moedas de prata e levou os romanos para prendê-lo. E quando Judas chega ali no monte, diante dele, Jesus fita os olhos em Judas. Judas vem e lhe dá um beijo na face. Sabe o que ele diz para ele? Aqui vens, amigo. Ele passou a noite inteira orando, e agora ali estão os seus algozes, ali estão os seus perseguidores, e aquele a quem ele mais amava e demonstrou esse amor lá na ceia, agora vem e lhe dá um beijo. Mas mesmo assim ele diz: aqui vens, amigo. Sabe como Jesus trata os seus inimigos? De amigos. Deus trata o homem que por milhares de anos tem sido seu inimigo,
Deus o trata como amigo. Eu vim para dar a minha vida pelos meus amigos. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que ele manifestou a sua graça por nós. Ele manifestou a sua salvação por nós, quando nós ainda éramos os seus inimigos. Ele nos amou quando ainda éramos os seus inimigos. Essa é a capacidade de Deus de nos salvar, de nos amar, quando éramos ainda os seus inimigos. Ele veio morrer por mim e por você. Quando ele estava gemendo ali no Getsemane, quando ele estava em profunda angústia no Getsemane, e a palavra diz aqui, nós lemos que gotas de sangue caíam do seu rosto, da sua face, dos seus braços. Naquele momento a pressão emocional era tão grande sobre ele, que essa pressão emocional abriu os seus poros, de tal modo que o seu suor era semelhante a gotas de sangue caindo sobre a terra. Naquele momento, ele estava vendo eu e você. Ele estava te vendo aqui, assentado, 31 de agosto de 2014, 21 horas. Ele estava te vendo aqui assentado. E por isso ele foi até o fim, para morrer por você, para que você não se perdesse, para que você não fosse lançado no lago de fogo, para te resgatar, para te reconciliar com o céu, para te reconciliar com o Pai. O Senhor foi o mais rejeitado de todos, mas Ele não rejeitou nem o seu maior inimigo, Judas. Aqui vens, amigo. Vamos ficar em pé, amém?